A utilização do PowerPoint na cobrança de honorários pode ser algo realmente muito interessante. Desde a minha parceria com o Andrius Bianchi na formação da Melier, do Estúdio Melier, o PowerPoint tem revolucionado algumas práticas dentro da minha advocacia. O cliente começa a ter acesso à imagem projetada, não precisa ser numa televisão tão grande, pode ser inclusive no próprio computador, no laptop, numa apresentação que também não precisa ser feita numa sala de reunião. Eu posso me reunir numa sala da OAB, por exemplo, ou num café, ou em algum outro local, numa sala de reunião locada para a reunião, e no meu laptop fazer a apresentação do PowerPoint. A questão é que esse PowerPoint precisa estar preparado para que o cliente possa sentir, ele possa perceber o cuidado no seu atendimento. Aqui eu estou pegando um exemplo de uma apresentação minha que eu acho que pode ser bem útil. Essa apresentação que marca os 25 anos da minha advocacia, do escritório, ela pode ser bem interessante na medida em que eu vou te conduzir a uma percepção de algo importantíssimo e o PowerPoint nos ajuda. Eu quero, com essa apresentação, dizer ao meu cliente que são 25 anos da minha advocacia. Porém, o meu escritório, como eu tenho a sequência do trabalho que foi começado pelo meu pai, eu posso dizer que, além dos 25 anos, que o meu escritório tem uma história maior. Então é por isso que a gente aqui, nesse PowerPoint, para a apresentação que eu busquei trazer para o meu cliente, eu procurei mostrar um pouco disso, dando ênfase a quem somos e de onde viemos. Esse aspecto ele é fundamental, porque o advogado ele não se apresenta como alguém que está também avaliando o cliente. Ele não se apresenta como alguém que diz de onde vem, diz qual a sua formação, diz quem é. Ele diz quem ele é. Mas depois ele também vai exigir do cliente que o cliente se apresente, que o cliente mostre que tem condições de ser cliente. Isso não é comum. O normal é pensar que quando um cliente marca uma reunião com a gente por uma possível contratação, que se ele tiver dinheiro para pagar, ele será nosso cliente. Gente, quebrem isso. Eu estou te dizendo isso assim como algo que eu não tenho a menor dúvida. A apresentação que vai fixar isso, quem somos e de onde viemos, ela é fundamental na medida em que ela coloca para o cliente, no primeiro momento, a nossa parte. Mas eu vou abrir na reunião um momento em que agora eu quero ouvi-lo a respeito de quem o senhor é, de quem a senhora é, de como é que essa família está e como ela se comporta, enfim, as questões do cliente, para saber se eu quero, se eu posso, se eu vou atender. Então, ter essa ideia de que eu vou me apresentar, o PowerPoint pode cumprir uma missão muito, muito legal. E aí vem o detalhe. Andrius Bianchi sempre diz isso. Sem slide maneiro, sem PowerPoint feito de qualquer jeito. Pode ser que tenha que gastar um pouquinho para fazer um melhor? Pode ser, mas é para ganhar mais, é para cobrar melhor, é para apresentar o escritório. Isso é investimento, não é gasto. Então, assim, quem somos e de onde viemos? Eu me apresento com algo peculiar que para mim é importante, dizendo que eu sou de uma cidade do interior, eu sou de uma cidade chamada Alegrete, e quando eu trago isso, o fato de eu ser dessa cidade do interior, de eu ser lá do Alegrete, como a gente diz, eu quero também fixar algo que para mim é importante, que é uma trajetória que começou antes de mim, uma trajetória que vem lá da formatura do meu pai. Ele que nasceu em 45, que viveu até 2016, ele em 1976 tem a sua graduação na Faculdade Santo Ângelo, portanto, a história
do escritório começa em 76. Eu, que venho ter a minha formatura em 96, quer dizer, eu quero, na conversa com o meu cliente, mostrar, e eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso dizer que quando eu cheguei em 96, essa construção já tinha 20 anos. Que, portanto, quando eu falo em 25, 26 anos, eu estou falando da minha trajetória. Mas ela é precedida de 20 anos antes da trajetória do meu pai. Mas sou eu que estou me apresentando. O teu portfólio, a tua apresentação, ela pode ser marcada por uma outra característica. Isso aqui é simplesmente um exemplo. Quando eu falo que eu tenho 20 anos antes de mim e que a partir da minha formatura já se passaram 25 anos, o que eu estou caracterizando aqui? Experiência. Eu estou trazendo aqui anos de estrada. Para uma advocacia jovem, isso não pode ser um obstáculo, não pode ser um problema. Ser jovem muda o tipo de apresentação. Escritório jovem muda o tipo de apresentação. Eu não vou ter, como eu estou fazendo aqui, uma apresentação de uma titulação, né, mestrado, doutorado, que impressiona o cliente. Mas o jovem advogado que está numa especialização, que tem uma graduação, que está cursando os seus cursos, mesmo cursos online, isso marca algo que aqui, no exemplo que eu estou trazendo, é uma trajetória composta de um advogado mais experiente que deixou um escritório já com uma bagagem, com uma história para o seu filho. Foi isso que eu quis caracterizar aqui. Mas o jovem pode fazer diferente. Ele pode mostrar tecnologia, ele pode mostrar desprendimento, vitalidade, juventude, atualização, capacidade, disposição para atender o cliente, a habilidade com o processo eletrônico, coisa que muitos advogados da geração, né, das gerações anteriores têm uma certa dificuldade. Então é importante identificar qual o teu potencial, o que constitui o teu valor, e isso o teu PowerPoint vai ter que trazer de uma maneira muito bonita, vistosa, que seja surpreendente para o cliente. Depois desta parte inicial, quem é esse advogado, quem é esse escritório, né? Como é que esse escritório se apresenta, quais são as potencialidades desse escritório, das pessoas que o compõem. Depois disso, minha sugestão é a aposta naquilo que constitui o elemento essencial de todo esse curso, que é o aspecto da advocacia artesanal. Numa reunião com o cliente, com um PowerPoint bonito, eu posso mostrar o que representa, por exemplo, a minha percepção de uma advocacia com comunicação não violenta. Eu, como advogado, não aceito a briga pessoal, o desgaste, o ataque às autoridades. Eu não faço isso. E eu mostro para o meu cliente. Gente, isso pode ser um diferencial de enorme valor. Eu mostrar para o meu cliente que o ataque às autoridades faz com que juízes, promotores, delegados e quem quer que seja não tenha mais a mesma abertura aos nossos requerimentos, às nossas postulações, às nossas argumentações. E isso é evidente. Mostrar para o cliente a importância disso. Mostrar que nós não somos advogados do grito, da eloquência, da emoção vazia, sem conteúdo. Não. Nós acreditamos na técnica jurídica. E é importante que ele saiba disso. Quando eu falo em técnica jurídica, que eu não vou fazer pedido nenhum que seja incabível. A importância de nós ressaltarmos o valor da tecnologia para o nosso trabalho. É artesanal, mas não é velho. É artesanal, mas não é atrasado. Então a tecnologia é importantíssima no paradigma de uma advocacia artesanal. Gentileza. Eu coloco para o meu cliente isso numa sala de reunião. Eu não aceito que o senhor, a senhora, ao me contratar, que a senhora seja deseducado, deselegante, intempestivo, agressivo, com quem quer que seja das outras pessoas do processo. O meu cliente às vezes até se assusta. Mas cliente meu não xinga promotor, não xinga juiz,
Ele se comporta mesmo diante das situações mais adversas. E é importante ele saber que a gente tem o controle disso. Se acontecer qualquer coisa em audiência, somos nós que vamos controlar. Gentileza é fundamental. Bom, o que é ser artesanal? Ser artesanal é trabalhar com cuidado, é trabalhar com a máxima valorização daquilo que realmente importa no processo, que é o convencimento do juiz, o convencimento do julgador. Então, a gente, no meu caso, né, eu valorizo muito essa questão da construção do nosso escritório. Aqui, numa outra apresentação, poderia ser um grupo, né, se apresentando. Está feito aquele momento inicial que é o de mostrar ao cliente quem nós somos, de onde nós viemos, como nós chegamos até aqui, o que nós pretendemos, como nós enxergamos a advocacia. Vejam, eu em 2 momentos aqui, nesse exemplo, esse PowerPoint é um exemplo, eu falei que eu sou um cara que veio do interior, cujo pai também veio. Eu tenho mais slides, mas aqui eu simplifiquei, né? O pai também veio, que nós tivemos uma trajetória. Por quê? Porque na minha primeira parte eu ressalto aquilo que eu tenho, que é a experiência, inclusive de casos rumorosos e tal. Mas pode ser diferente, pode estar ressaltando outras questões que a jovem advocacia tem para apresentar. Feito isso, eu parto para o segundo momento, e o PowerPoint é fundamental nessa hora. Projeto de defesa. Tratar do projeto de defesa, que é módulo desse curso, né, a aula desse curso, nós temos essa aula. O que é o projeto de defesa? O PowerPoint vai dar uma visão para o cliente daquilo que mostra o meu preparo para a reunião. Olha como eu me preparei para chegar aqui e te apresentar o que eu vou fazer. Então, quando eu coloco na tela que caso é esse, faço a descrição da denúncia, eu apresento o processo com as suas questões todas, o que ele tem, isso vai mudando na tela e vai me dando na tela elementos que são da minha técnica jurídica, mas que mostram para o cliente o seguinte: às vezes o advogado pensa, mas o cliente não entende. Quando o cliente não entende, ele pensa, mas o doutor entende. Tem alguém por mim que entenda. Quando ele me mostrou tudo aquilo, fulano, eu fiquei impressionado. Eu não entendi. Quando ele falava em fato típico, quando ele falava em tipicidade judicial, falou umas palavras difíceis, eu não entendi. Mas isso me mostrou, eu tive muita segurança. Eu tenho um advogado que tem uma boa técnica jurídica. Vejam, o PowerPoint vai orientando o cliente quanto àquilo que constitui o que, o como e o quando. Esse assunto que a gente sempre fala, né, que constitui as nossas grandes questões do nosso projeto de defesa. E aí eu vou colocar minha tese principal, vou fazer uma descrição do que eu quero, do que eu penso desse processo. Tá, mas se isso não der certo, não, estou pensando numa hipótese de desclassificação, uma tese B, ou como é que vai ser? Ah, mas se demorar muito pode prescrever? Pode, tá? A gente trabalha também com a tese C. Isso vai mostrando que lá no que eu também pensei naqueles planos como trabalhar aquilo. E aí mostro para o cliente a denúncia, a citação, como as coisas vão andar. Para quê? Para que ele entenda a demora, para que ele tenha paciência, para que ele não culpe o advogado por aquilo que é atraso do cartório. E isso é muito comum. Quantas vezes o cliente pega o processo e leva para outro advogado e diz assim, ó, o meu advogado não faz as coisas não acontecem. Faltou uma visão adequada do próprio procedimento. Agora ele sabe o quanto demora, como as coisas não são simples até chegar numa sentença. Gasto tempo com isso, mostro para o meu cliente pormenorizadamente essas questões, porque eu falei do quê e eu falei do como, né? Como? E aqui eu também já falo do quando, porque eu vou dizer para ele o que eu vou fazer em cada situação dessas. Então, aquilo que estava lá no meu projeto de defesa, agora ele está aberto na frente do cliente de uma maneira visualmente muito forte, muito boa. Né? E como eu falei na aula que procura estabelecer esse respeito do advogado para com o cliente e exigindo a contrapartida, o respeito também do cliente para com o advogado, tudo está
alicerçado na questão da honestidade, da ética, da transparência. Quando eu estabeleço esse tipo de relação com o meu cliente, aberta, transparente, direta, verdadeira, o PowerPoint vai assumir um lugar que é o lugar de mostrar aquilo que eu estava dizendo sobre o uso de tecnologia, sobre atuar de maneira técnica, juridicamente, né? Os institutos estão todos demonstrados, as minhas teses, o encaminhamento, né? O que eu vou fazer. O PowerPoint vai mostrar isso com todo esse cuidado. E aí, vamos fazer um pensamento muito rápido, muito fácil de ser feito. Esse cliente foi atendido em 3 escritórios até chegar no nosso. 4º escritório que ele chegou. 4º escritório. Primeiro, ele foi muito bem atendido ao telefone. Muito bem atendido ao telefone. Quando ele chegou ao escritório, ele teve uma recepção também amável, cuidadosa, e ele vem para uma sala de reuniões, ele recebe um bom cafezinho, toda a atenção que ele merece, o cuidado que ele merece. O advogado atende pontualmente, então o horário marcado é o horário do atendimento, não há atraso, não há confusão. O local foi preparado para ele. E quando a reunião começa, o advogado se apresenta, mas não diz, pois bem, o que o senhor deseja? Como assim? Sem me apresentar, sem dizer que eu sou, sem nada? Não. Boa tarde, eu fico muito feliz de o senhor ter procurado o escritório. Eu sei que o senhor vai me apresentar uma situação, mas eu queria depois, um minutinho, depois que o senhor falar, para eu apresentar o escritório para o senhor. Pode ser depois, pode ser antes, eu posso combinar com o cliente. O senhor quer que eu apresente o escritório primeiro, o senhor quer me dar esses minutinhos antes, o senhor está em alguma angústia, quer falar antes. Isso a gente acerta com o cliente. Só que o momento em que ele tiver contato com uma boa apresentação, uma apresentação de qualidade, ele vai perceber que os atendimentos anteriores, ninguém teve esse cuidado, ninguém teve essa preparação, que não tiveram o esmero de trazer para ele já um certo estudo do caso. E nem sempre é necessário apresentar um projeto de defesa completo. Eu posso estruturar uma apresentação com aquilo que é do processo penal lá, é o que, o como e o quando, sem ainda ter muitas informações. O PowerPoint também serve para isso. Não preciso ter tudo explicado de acordo com o caso, porque nem sempre eu tenho acesso aos autos, ao caso em si. Às vezes o cliente vem, senta na minha frente para contar pela primeira vez, eu vou tomar contato com a situação. Se isso acontecer, o meu PowerPoint obviamente não vai trazer plano A, plano B, tese 1, tese 2, tese... Não, ele não vai trazer isso. Mas, ainda assim, eu apresento o meu escritório, eu apresento o tipo de advocacia que eu acredito que é o nosso modelo artesanal, eu apresento para ele como o processo funciona, independente do caso específico, né? Porque o como ele é o procedimento no seu fluxo, né? Então eu mostro isso tudo para ele e tenho um cliente agora seguro, contemplado na maioria das suas dúvidas, ele vai ter pouquíssimas perguntas, ele vai estar satisfeito e na comparação da nossa reunião com o PowerPoint, com tudo bem colocado, né, de uma maneira muito visualmente muito importante, muito atraente para ele, ele vai olhar para os atendimentos anteriores e vai dizer, olha só, eu quero um advogado que tenha essa paciência, que tenha essa preocupação comigo, que tenha esse cuidado. E é muito simples de entender por que isso acontece. Porque é isso que nós gostaríamos que acontecesse com a gente. Se a gente fosse atendido por alguém, nós daríamos muito mais valor para um cuidado, para um atendimento dessa maneira, do que para alguém que senta e às vezes sequer paciência tem para nos ouvir. Saber ouvir, ter o cuidado de fazer uma boa recepção, uma boa apresentação e sempre, sempre, sempre na relação com o cliente mostrando transparência, mostrando ética, mostrando comprometimento, né, com aquilo que para ele é
o maior problema da vida dele, que é aquele processo que ele está vivendo naquele momento.